Mateus 17, do verso 24 até o final do capítulo. Vamos acompanhar com toda atenção, reverência, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicando o tão necessário auxílio do Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, nos capacitar a expor a sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, estamos diante da tua palavra, Senhor, e diante do Senhor Jesus Cristo, do Verbo encarnado, aquele que é o grande Senhor, um com o Pai, cheio de glória e majestade, nos ensinando a respeito de si mesmo. Santo Deus, que possamos nos aquietar aos teus pés, contemplar o Filho de Deus, aprender dele, que é manso e humilde de espírito. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa toda a igreja, que todos possamos aprender mais de Cristo, nos voltar para ele como o soberano, sobre tudo, sobre todos, suficiente, porém gracioso, Redentor. Mas abençoa também o teu servo que fala contigo. Deus, o Senhor conhece, sabe as fraquezas das lutas. Pedimos que o Senhor, a despeito delas, abençoe o teu povo com uma exposição fiel. Assim eu suplico, certos do teu favor, na esperança de que o Senhor há de nos abençoar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, seguir ao Senhor Jesus Cristo como um dos seus discípulos, meus irmãos, é uma longa jornada. Não é uma questão de ouvir a mensagem da cruz hoje e amanhã graduar como um mestre. Mas durante toda a nossa vida nós seguimos após Cristo com humildade, aprendendo dele. Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é um título para a vida toda. Isso fica evidente para nós nessa passagem, mais especificamente com respeito à vida de Pedro. Como um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e um dos seus apóstolos, Pedro seguiu a Jesus Cristo. Houve um momento em que o Senhor Jesus Cristo virou para Pedro e disse: Vem e segue-me. E com um grande ato de fé, deixando tudo para trás, Pedro seguiu após o Senhor Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, ainda havia muita coisa que Pedro precisava aprender. Aprender a respeito do que significa seguir após Cristo. Aprender a respeito dele mesmo, da sua própria condição de pecador. Precisava ser ainda mais profundamente
humilhado por Deus, porém mais ainda havia muito que ele precisava aprender a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Pouco antes desse evento, o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 16, foi aquele que confessou Jesus Cristo. Um grande arrobo de fé, cheio do Espírito Santo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi no capítulo anterior que Pedro teve o privilégio de contemplar a Cristo transfigurado na sua glória. Porém, quanto que ainda Pedro precisava aprender. Isso é para nós, meus irmãos. Podemos seguir ao Senhor Jesus Cristo durante toda a nossa vida e nós sempre seremos os seus aprendizes, aqueles que seguem após Ele, os seus discípulos. Assim, meus irmãos, nessa passagem nós temos pelo menos 4 lições que o Senhor Jesus Cristo ensina a Pedro a respeito dele mesmo e ensina também a nós. Primeira lição que o Senhor Jesus ensina a Pedro a respeito dele mesmo diz respeito à autoridade, à soberania, à majestade do Senhor Jesus Cristo. E isso fica evidente logo na primeira parte desse relato. Meus irmãos, nós vemos que nessa passagem que os discípulos, juntamente com Jesus Cristo, tinham chegado à terra de Cafarnaum. E logo quando chegaram lá, os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e o questionaram, perguntando no verso 24, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ora, certamente a fama de Jesus Cristo já corria toda aquela região. Já ouviam falar a respeito dele, que ele era o filho de Davi, o filho de Deus. O anúncio central da mensagem de Jesus Cristo, precedida pela mensagem de João Batista, era de que o reino de Deus havia chegado. Eles estavam diante não apenas de mais um mestre, mais um Senhor, mas do Senhor dos senhores. E então eles testam a Pedro para saber os limites da autoridade de Jesus. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Meus irmãos, antes de considerarmos os detalhes da resposta do Senhor Jesus e de Pedro, precisamos compreender que o tributo aqui exigido pelos cobradores de impostos a Pedro e a Jesus não era um tributo civil. Não se tratava de um imposto governamental que deveria ser entregue às autoridades civis, a Roma ou a quem quer que seja. Era um imposto religioso. Era um imposto eclesiástico. Tinha um nome. Era o imposto do templo. Era um pagamento que era dado de 1 dracma, das 2 dracmas, com a moeda. E esse valor tinha o valor aproximado de o salário de 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Era um imposto que tinha sua origem desde o Antigo Testamento. No livro do Êxodo, nós lemos a respeito desse imposto, que todo adulto israelita deveria pagar, um ciclo. Era também chamado de o dinheiro do resgate, o dinheiro redentivo, por assim dizer. Era um imposto diferenciado. Não sabemos qual era a frequência desse imposto, se era anual ou se era um imposto que era pago uma vez só na vida. Porém, o objetivo era para auxiliar na construção do templo no Antigo Testamento. No tempo de Neemias, quando Israel voltou do cativeiro e houve a reconstrução do templo, esse imposto foi mais uma vez praticado para que o povo tivesse o recurso financeiro suficiente para levar adiante a construção do templo. Porém, esse imposto continua e tem essa conotação, e é isso que os irmãos precisam compreender nesse ponto, uma conotação religiosa, espiritual. Era o imposto do templo. Aqui então,
Os cobradores de impostos chegam para o mestre, para o Senhor Jesus, e questiona a Pedro. O mestre não paga o imposto do templo? Meus irmãos, nós vemos que os cobradores de impostos, eles se direcionaram a Pedro. Por alguma razão, eles identificaram Pedro como o porta-voz daquele grupo dos discípulos e do Senhor Jesus Cristo. Chegaram a ele, questionaram, e de fato Pedro agiu como porta-voz, falou em nome de Cristo e dos demais. Porém, meus irmãos, como é de costume, Pedro não falou com sabedoria. Ele não falou com reflexão, porém respondeu de modo precipitado. E a sua resposta foi sim, respondeu ele. Sim, claro que Jesus Cristo paga o imposto. Claro que ele se submete. Claro, como todos nós, ele está sujeito e deve pagar o imposto. Meus irmãos, nós lemos que logo após o Senhor Pedro ter esse diálogo com os cobradores de impostos, e ao entrar na casa onde estavam Jesus e os demais discípulos, nós vemos que o Senhor Jesus questiona a Pedro. E aqui está a primeira demonstração de quem ele é. Revelando-se na sua soberania, no seu poder, na sua majestade, diz o texto que antes de Pedro abrir a sua boca e falar algo, contar o que lhe aconteceu, contar o que lhe foi questionado, talvez Pedro já entrou pensando, é preciso agora coletar o dinheiro para fazer esse pagamento. Diz-nos o texto que Jesus, no verso 25, se lhe antecipou. Jesus tomou a palavra e soberanamente ele trata dessa questão. Pedro não havia ainda revelado seus pensamentos, nem as suas intenções, nem o que ocorreu, nem os fatos, porém o Senhor, meus irmãos, sabia de todas as coisas. Ele conhece os pensamentos. E aqui já há uma revelação do Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o soberano, aquele que tem todo o conhecimento, toda a ciência. Ele é o observador silente de toda a conversação. Ele estava ali com Pedro, por assim dizer, e os discípulos. Ele ouviu o que aconteceu e podemos dizer, ele se decepcionou com o que Pedro respondeu àqueles cobradores de impostos. Nós precisamos, meus irmãos, estar cientes de que o Senhor, ele ouve os nossos pensamentos, ele ouve as nossas palavras proferidas em secreto. Ele é um testemunho constante, uma testemunha constante, sempre presente das nossas palavras, das nossas ações, sobretudo quando falamos em nome dele, como assim Pedro fez. Sobretudo quando nos aparecemos ou nos apresentamos como representantes de Cristo, ele está lá, ele está ouvindo. Precisamos compreender e agir então com temor. J.C. Ryle, o pregador antigo do século XIX, ele diz o seguinte, comentando essa passagem: existe algo de indescritível solenidade na ideia de que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Há um par de olhos que acompanha toda a nossa conduta diária. Há alguém que escuta todas as palavras que dizemos a cada dia. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos de prestar contas. É simplesmente impossível nos ocultarmos dele. A hipocrisia é perfeitamente inútil. Podemos enganar aos pregadores, podemos fingir diante de nossos parentes e vizinhos. O Senhor, no entanto, vê todas as coisas claramente. Não podemos enganar a Jesus Cristo. A hipocrisia é perfeitamente inútil. Pois aquele quem podemos ou deveríamos nos esconder os nossos pecados, ele vê todas as coisas. Para o Senhor não existe máscaras. Ele se antecipará a nós e revelará os nossos pensamentos. E então o Senhor assim faz com Pedro.
Ao entrar Pedro na casa, diz o texto, no verso 25, que Jesus se antecipou dizendo, questionando a Pedro, propondo a ele uma questão para ele refletir. E o Senhor então diz, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro, eu vi que você respondeu assim com tanta firmeza, com tanta clareza, de que o mestre está sujeito ao imposto do templo. Pedro, de quem o imposto deve ser cobrado, Pedro? Dos filhos ou dos estranhos? Nós lemos que Pedro respondeu dos estranhos. É como se o Senhor estivesse questionando a Pedro e fazendo Pedro refletir que o Senhor não é estranho na sua própria casa. Que quando se trata do imposto do templo, quando se trata da cobrança, daquilo que diz respeito à casa de Deus, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E Ele não está sujeito a imposto nenhum, pelo contrário, todo imposto que é pago para Ele. Tudo que é oferecido, tudo que é entregue é a Ele. E Ele não está sujeito a isso. O imposto não é devido a Ele. Ele não deve nada. Pois Ele é o Senhor da glória. Ora, o texto, a narrativa não nos conta o que passou na mente de Pedro ao ele responder daquela maneira. Talvez ele respondeu sem pensar, como era tão de costume de Pedro, tão afoito nesse seu primeiro momento de vida antes do Pentecoste, tão precipitado. Talvez ele respondeu sem conceder a devida reflexão sobre a implicação daquela pergunta. Ou talvez Pedro respondeu, como em outra ocasião, por pressão das autoridades, por medo daqueles que são cobradores de impostos. Porém, de uma maneira ou de outra, não podemos deixar de perceber o intento do questionamento do Senhor Jesus aqui. Se por um motivo ou por outro foi que Pedro respondeu daquela maneira, o que fica claro é que Pedro, por um momento, perdeu da sua forma de raciocinar a compreensão da majestade do Senhor Jesus Cristo. Ele esqueceu que Jesus é o Senhor da glória. E ele respondeu naquilo que podemos dizer, na carne. Ele tirou o Senhor dos seus pensamentos, das suas cogitações. Interessante que o Senhor se refere a ele como Simão, e não Pedro, o seu novo nome, mas sim Simão, o seu antigo nome. Pedro estava agindo de forma tão precipitada, de acordo com sua velha natureza, de acordo com o velho Simão, aquele não transformado pela graça, que se esquece de Deus, esquece do seu senhorio. Irmãos, há pouco ele estava no Monte da Transfiguração, transfigurado em glória. O Senhor Jesus apareceu a ele, juntamente com Moisés, juntamente com Elias, e agora Pedro diz, sim, o Senhor tem que pagar o imposto do templo. Ele se esqueceu sobre quem o Senhor Jesus era, na sua natureza. Por isso o Senhor questiona ele, Simão, o que te parece? É razoável esse seu modo de agir? Que impressionante a paciência do Senhor Jesus, não é? Que impressionante a tolerância do Senhor Jesus para com uma atitude descuidada da parte de Simão Pedro, que na sua resposta desconsiderou o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor traz a ele uma mera pastoral, cuidadosa, paciente e amorosa reflexão. Essa semana eu estudei um pouco a respeito da Coreia do Norte. Nós sabemos toda a tensão que está acontecendo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, ameaça de bomba. E
por curiosidade, eu fui estudar um pouco, ler um pouco sobre a história dessa nação. E nós sabemos que é um país totalmente ditatorial, governado por um louco, um maníaco, que tem mania de grandeza, entende-se como quase que um deus de toda aquela nação. E recentemente, aconteceu no ano passado, e nesse ano, entrou por 2017, um jovem americano visitando aquele país. Ele foi preso. Ficou preso durante 17 meses naquele país. E após esses 17 meses ele foi solto, devolvido para os Estados Unidos em estado de coma. Passou-se 6 dias e aquele jovem morreu. E qual foi a causa disso? Por que aquele jovem foi preso, certamente tratado como um animal, para ser levado ao coma em 17 meses e levado à morte? Porque, diz as autoridades da Coreia do Norte, ele tirou um pôster da parede que tinha a imagem do grande Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte. Aquele jovem, ele teve um atentado contra a autoridade suprema do rei, do líder supremo daquele país. Tentou roubar um pôster que louvava o ditador da Coreia do Norte. E para eles isso é sacrilégio. E não foi tratado com misericórdia. Porém, meus irmãos, quem é esse homem? Quem é esse homem que pensa ser alguma coisa? Que lemos no Salmo 2, são como formigas diante de um grande elefante tentando lutar contra o Senhor e contra o seu ungido, porém que ao seu tempo será esmagado. E aqui está Pedro, agindo de forma irrefletida, desconsiderando a autoridade do Senhor dos senhores, em vez de ser lançado para apodrecer numa cadeia, para definhar num trabalho escravo, levado ao coma e ser morto. Ele é tratado com paciência. Simão, que te parece? Isso mostra para nós, meus irmãos, a paciência do nosso Senhor. De fato, Ele é o soberano absoluto, o Senhor da glória, Rei dos reis. Mas Ele nos trata com misericórdia. Essa é a marca do seu senhorio. É um senhorio absoluto, um senhorio supremo, mas cheio de graça, cheio de misericórdia e paciência. Quantas vezes? Não, Pedro, mas nós agimos de forma irrefletida, nem no nosso dia a dia, no nosso modo de falar, nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, nós desconsideramos completamente o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O desprezamos. Ignoramos que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Rei dos reis. Não exaltamos pela nossa forma de agir, porém o desprezamos. Ele com paciência nos trata, e nos leva a refletir, e nos leva a questionar, semana após semana, não é? Parece que é um ciclo. Todo domingo o Senhor nos questiona: filhos meus, que te parece? E contemplem, olhem para mim, eu sou o Senhor da glória, o Rei dos reis. E nós caímos abrimos os nossos olhos, caímos em si, compreendemos, passa-se alguns dias e pela sedução do mundo, pela nossa própria carnalidade, daqui a pouco estamos ignorando o Senhor. Ele mais uma vez nos diz: filhos meus, que te parece? Compreenda. Precisamos compreender, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da glória. Não está sujeito a homem algum. Não está sujeito a imposto algum. Ele é o Senhor da glória. O mestre. O Senhor da sua própria casa. Porém, meus irmãos, o apóstolo Pedro aprende também uma outra lição. Ele aprendeu a respeito da glória do Senhor Jesus, e podemos imaginar Pedro corando de vergonha diante do Senhor Jesus Cristo, ao perceber que desconsiderou a sua majestade. Porém o Senhor dá a ele uma outra lição.
quando ele se apresenta não apenas como Senhor soberano, mas como servo humilde. O Senhor, meus irmãos, nós lemos na narrativa, ele se submete ao que é exigido dele. No verso 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. O primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Meus irmãos, o que é impressionante para nós é, por um lado, considerar a soberania, a grandeza, a majestade do Senhor Jesus Cristo, porém isso é combinado com sua condescendência. O quanto ele se humilha, o quanto ele voluntariamente se submete a essa ordenança do templo, do imposto, e se sujeita, sendo ele aquele que todos deveriam estar sujeitos. Ele, meus irmãos, devemos lembrar, é aquele que nesse mesmo evangelho anunciou que é maior do que o templo, que o templo seria destruído. O templo aponta para ele mesmo, ele agora se sujeita a uma ordenança do templo. Ele é o Senhor sobre todos, mas agora ele assume a forma de servo, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2:7. Quando ele apareceu entre nós, ele encarnou, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. De fato, meus irmãos, o nosso Senhor, ele é incomparável. Ele é incomparável na sua grandeza, na sua majestade, poder e exaltação. Porém, ele é incomparável na sua humilhação. Ninguém se humilhou como ele, ninguém condescendeu como ele. E assim ele o faz e se submete. Se submete a ser tratado como dos estranhos, sendo ele o filho de Deus. Ele pagará o imposto como os estranhos devem pagar. Porém, meus irmãos, o mais notável para nós aqui nessa passagem é a razão pela qual o Senhor Jesus faz isso. É dito no início do verso 27, quando o Senhor Jesus explica a Pedro a sua forma de agir, ele dá a razão, ele diz, para que não os escandalizemos. Para que não os escandalizemos, sim, Pedro, vamos dar o imposto. Certamente não era esse o pensamento de Pedro, quando ele respondeu sim. Certamente, pois se esse fosse o pensamento de Pedro, o Senhor Jesus não teria corrigido. Pedro certamente quis dar o imposto, ou porque ele agiu sem pensar, ou desprezou o senhorio de Cristo, ou foi pressionado pelas autoridades, porém não passou pela sua mente essa atitude condescendente, de que o sim deve ser dado, mas pela razão correta, para que não os escandalizemos. E daqui, meus irmãos, nós vemos que os motivos, as motivações, são tão importantes quanto as nossas ações. Pedro disse, sim, devemos dar o imposto. Ao final da narrativa, o Senhor Jesus vai e entrega o imposto. A ação final é a mesma, mas é importante analisar as motivações das ações. Podemos fazer aquilo que é correto por motivação espúria. Isso não é grato diante de Deus. E a motivação do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui revelada a nós na narrativa, é de que ele não queria colocar uma pedra de tropeço. É a motivação da compaixão novamente. Compaixão dos cobradores de imposto, de toda a cidade, daqueles que observavam, daqueles que ouviriam falar sobre a atitude de Cristo, se ele deu o imposto ou não. Uma atitude de compaixão, para que Cristo não fosse proclamado como um rebelde, para que Cristo não fosse anunciado como um subversivo, mas para que ele fosse, para que a sua fama percorresse como ele desejava que fosse, manso e humilde de espírito. Meus irmãos, a lição para Pedro e para nós é óbvia, não é? Quantas vezes nós insistimos nos nossos próprios direitos,
naquilo que é nosso por direito, sem se importar com as repercussões disso, sem se importar em sermos uma pedra de tropeço para aqueles que hão de observar as nossas ações. Não é esse o ensino da palavra de Deus. Romanos 13:8 diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis uns aos outros. O amor com que ameis uns aos outros é a nossa eterna dívida para com o nosso semelhante, para com o nosso Deus. O apóstolo Paulo é específico quando ele diz em Romanos 14, verso 21, que ele diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Ele limita-se, o apóstolo Paulo, e ele coloca isso como uma regra para nós, para que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus, para que o seu evangelho seja anunciado, para que o seu evangelho seja propagado, para que não sejamos pedra de tropeço, insistindo arrogantemente pelos nossos direitos. Ninguém mais do que o Filho de Deus teria o direito aqui de não pagar imposto. E nós aprendemos e entendemos que Pedro aprendeu a sua lição. Qual deve ser o seu comportamento no meio dos gentios? Quando lemos a sua primeira carta, e nós estamos fazendo isso sequencialmente, expondo 1 Pedro, nós vemos que Pedro aprendeu a lição de que ele não deve escandalizar, antes ele deve ser sujeito até aqueles que são maus e perversos. Não é isso que ele nos ensina? Que devemos ter o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios. E qual é o procedimento exemplar? É o procedimento da arrogância, de exigir os direitos, de brigar por aquilo que é seu. O procedimento exemplar no meio dos gentios que Pedro tem nos ensinado é o procedimento da submissão até o que é o perverso. E assim, meus irmãos, aprendemos a respeito da humildade do servo, do Filho de Deus. Para meus irmãos, há uma terceira lição aqui que Pedro comunica, ou melhor, o Senhor Jesus comunica a Pedro e também a nós, que diz respeito novamente ao seu poder, ao seu conhecimento. E aqui ele deixa claro isso, no modo como ele, no modo surpreendente, até mesmo estranho, como o Senhor coleta o dinheiro para entregar e para pagar o imposto. O verso 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Meus irmãos, nós não podemos falar aqui de forma dogmática, mas muito provavelmente o Senhor Jesus ou aquele grupo tinha o dinheiro para pagar. Havia entre eles um tesoureiro, nós sabemos, Judas. Era quem cuidava da bolsa. Era quem gerenciava as finanças daquele grupo, do Senhor Jesus e dos seus discípulos. E a forma como Pedro respondeu, sem titubear, aos cobradores de impostos, dizendo sim, revelou que não haveria preocupação do ponto de vista financeiro sobre como pagar aquele imposto, aquele tributo. Certamente vamos entrar na casa e Pedro haveria, talvez na sua mente, já estava planejando falar com o Senhor Jesus que existe um imposto para pagar e Judas deveria aparecer e se manifestar e entregar o dinheiro e assim voltar e pagar o imposto, porém o Senhor usa um método não usual. Certamente para ensinar mais uma lição a Pedro. Ele falou que ele era o mestre, que ele era o Senhor da glória, soberano, porém era preciso que Pedro compreendesse a dimensão da sua soberania, a dimensão do seu poder. E ele faz isso de uma forma irônica, pagando imposto. Porém ele paga, meus irmãos, mostrando que ele é o soberano. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Só o Senhor Jesus é capaz de vencer a morte morrendo. Só o Senhor Jesus é capaz de salvar
pessoas rebeldes sendo paciente e misericordioso. Só Ele paga o imposto, demonstrando que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele mostra isso com respeito a essa narrativa estranha sobre pegar o dinheiro, a moeda, na boca do primeiro peixe que Pedro haveria de fisgar. A narrativa não fala se Pedro fez, obviamente, devemos concluir que assim Pedro fez. Pedro certamente pegou a sua vara, pescador experiente, achando estranho, certamente, pois provavelmente em toda a sua vida como pescador, ele jamais achou moeda alguma na boca de peixe algum. E lá vai ele com sua varinha, talvez duvidando. O Senhor Jesus pode ser o mestre entre nós, mas o pescador aqui sou eu. Eu tenho experiência com pescaria. Essa é a minha profissão. Nunca vi acontecer uma loucura dessa. Mas lá vou eu. Ele lança a sua vara. E meus irmãos, o primeiro peixe fisgado na sua boca estava recheado como uma moeda. E aqui, meus irmãos, o Senhor revela a Pedro e a nós de que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele não é apenas Senhor dos discípulos. Talvez os discípulos não tinham problema nenhum em reconhecer o senhorio de Cristo sobre eles. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso Senhor. Chamamos Ele de mestre, seguimos após Ele. Talvez os discípulos não tinham problema nenhum em reconhecer que o Senhor Jesus era o Senhor sobre os judeus. Ele é o filho de Davi. Ele é o Messias esperado, o Cristo, o Filho de Deus. Mas era preciso que eles compreendessem que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor sobre toda a criação, sobre tudo que existe, visível e invisível. E o Senhor então, de uma forma surpreendente, dá essa instrução a Pedro. O Senhor Jesus sabia que haveria de ter um peixe na água, com uma moeda na boca, e que esse seria o primeiro peixe a fisgar o anzol de Pedro. Uma demonstração do seu poderio. Ele não precisou chamar exércitos, ajuntar milhares armados para demonstrar o seu poder. Ele chama apenas um peixinho para manifestar a glória e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Daquele que diz para os ventos, cala-te, e eles se calam. Para as ondas, acalmem-se, e elas se acalmam. Pedro estava diante do Senhor da glória, daquele que fez o mundo, e que o mundo foi criado para Ele, todas as coisas são para Ele, não é apenas o templo, Pedro, que é meu, nem esse posto é devido a mim, tudo que existe é meu. E aqui está uma pequena demonstração, Pedro, daquilo que você ainda não compreendeu. Salmo 95, verso 4 e 5 diz o seguinte: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Meus irmãos, será que nós temos esse discernimento do Senhor Jesus Cristo? Que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, Senhor absoluto, e que nada lhe é impossível. Talvez você não tenha dificuldade como crente a reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que você escolheu. Você pensa assim: eu escolhi-o para ser o meu Salvador. Porém, cada um tem a sua própria escolha. Cada um tem o seu próprio caminho e há de seguir o mestre que desejar. Quantas vezes nós agimos assim? Não compreendemos na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa interação com os demais, que Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos.
Ele é o Senhor do inferno. Como disse Lutero, o próprio diabo é o diabo do Senhor. Nada foge o seu senhorio, nada foge o seu poder, nada foge a sua majestade. E assim ele pode cuidar dos seus. Ele demonstra isso provendo para os seus, discernindo as suas necessidades. Será que nós não compreendemos assim? Que aquele que nos guia, o nosso mestre, o nosso cabeça, ele é o Todo-Poderoso que cuida de nós. Por que então duvidamos do seu poder? Por que questionamos o seu senhorio? Porque no nosso coração somos tomados de medo, pavor, preocupação, ansiedade? Se aquele que vai adiante de nós é o Senhor dos senhores, que pode prover para nós de uma forma inesperada, demonstrando totalmente o seu poder. Porém, meus irmãos, ainda há uma outra pequena, porém grande, lição para nós nessa passagem. Que o Senhor Jesus fala a Pedro, mas fala a nós. O Senhor Jesus fala, em primeiro lugar, a respeito, nós vimos, do seu conhecimento, da sua majestade, fala a respeito da sua humildade, disposição voluntária de se submeter. Ele demonstra o seu poderio, pois ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, mas ele revela-se a Pedro de uma forma especial, como Redentor e Salvador. Onde está isso na passagem? No final do verso. O verso 27 diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aqui está, meus irmãos, o Senhor revelando-se como Redentor de Pedro. Diz-nos o texto que o que tinha na boca do peixe era um estáter, meus irmãos. Um estáter era uma moeda que o valor era suficiente para pagar 2 vezes a quantia do imposto exigido. Ele tinha provisão para 2 pessoas. O questionamento foi se o mestre paga imposto. Se Jesus iria pagar o imposto que era devido a ele. E de fato o Senhor paga o seu imposto, mas ele faz provisão, não apenas para ele mesmo, mas para Pedro. Não tinha uma dracma na boca do peixe, o que tinha é um estáter. E meus irmãos, novamente, isso é uma bela figura daquilo que o Senhor fez para Pedro e faz para nós pecadores espiritualmente. Espiritualmente nós não podemos arcar com os nossos compromissos espirituais, pagar aquilo que é devido e exigido de nós. Nós não temos recursos em nós mesmos, nós não temos onde apelar com respeito àquilo que é exigido pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Porém, estamos diante de um Senhor provedor, que provê para nós e para eles. Que mais do que isso, meus irmãos, lemos no livro, na palavra de Deus, ele é aquele que se fez pobre para que nós fôssemos ricos, que se humilhou para que nós fôssemos exaltados e tivéssemos o suficiente para nós. Um dos versos mais lindos em toda a palavra de Deus é Isaías 40, verso 1 e 2. Quando o Senhor consola o seu povo, dizendo: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Que consolo recebemos em dobro. Novamente eu me lembro
o regime da Coreia do Norte. Se você for procurar pesquisar um pouco sobre esse país, que é uma Alemanha nazista no nosso tempo, não se engane. Atrocidades estão sendo cometidas no nível nazista hoje, oficialmente na Coreia do Norte. O que nós vemos é um ditador com a mentalidade completamente oposta. Conhecido pelos seus excessos de lascívia, de luxúria, de luxo, gastos excessivos com ele mesmo para manter uma aparência de prosperidade. Porém, o seu povo morrendo de fome. Porém, o seu povo procurando fugir pelo meio do deserto, pelo meio dos mares, a nado, abraçada, arriscando a própria vida, a vida dos seus próprios familiares, para ter o que comer. Que há um tempo atrás, alguns anos atrás, algumas poucas décadas atrás, era um povo que estava praticando canibalismo, que não tinha o que comer, enquanto o ditador estava se banqueteando nos seus palácios. Diz os relatos que alguns comiam os vermes que surgiam nos corpos apodrecendo no meio das ruas, porque não tinham provisão. Porém está aqui um Senhor diferente, muito mais poderoso, muito mais paciente, muito mais gracioso. Toma-o, Pedro, e entrega-lhes, por mim e por ti. É o imposto do templo, chamado em Êxodo, o dinheiro da redenção. É isso que está lá, meus irmãos, no texto de Êxodo. Nós lemos, eu não tenho a referência aqui agora. Aliás, abra comigo Êxodo 30. Êxodo 30, a partir do verso 11, nós temos o fundamento desse imposto. Êxodo 30, verso 11, disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate por si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar o arrolamento dará isto, metade de um ciclo, aqui está o imposto, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Tomarás o quê? O dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. O dinheiro das expiações. O rico não dará mais, o pobre não dará menos, Cristo Jesus dará tudo. Ele é aquele que provê para nós, meus irmãos, para o bem das nossas almas, que provê todas as coisas, proveu para Pedro, de uma forma misericordiosa, e prover para nós também. Salmo 49, verso 7 diz: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Talvez Pedro tivesse o dinheiro no bolso e ele pudesse pagar aquele imposto, mas o Senhor estava ensinando a ele uma lição. Quem paga a sua conta, Pedro, sou eu. Quem cuida da sua alma, Pedro, sou eu. Eu irei pagar a conta. Eu irei prover. Você conhece isso e compreende isso? Que é o Senhor Jesus, e só Ele que pode pagar a conta pelo estrago que nós fizemos pelos nossos pecados, pelo prejuízo que causamos, ao arruinar a imagem de Deus em nós na criação. Ele graciosamente, Ele paga a conta.
Ele provê e ele diz: traga-o e entrega-lhes por mim e por ti. Por que não simplesmente estender a mão e receber do Senhor a sua bondade e benignidade? E receber a sua salvação, receber a sua provisão, recebê-lo como nosso Redentor, como aquele que faz expiação pela nossa alma. Por que não? Se não fazemos, é por uma razão só, é pela nossa própria arrogância. Por queremos cuidar da nossa própria vida, quando na verdade não compreendemos que na verdade somos escravos, despidos, nus, pobres e não temos nada. E é interessante notar, meus irmãos, por último, aquilo que o Senhor diz a Pedro, ainda na reflexão. Ele diz: de que cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E note que ele se refere aos filhos no plural. Ele é o Filho de Deus, o Supremo Senhor absoluto, e ele está isento. Porém, aqueles que se associam a ele são agora filhos também. São isentos e se tornam donos de todas as coisas. Interessante que o próprio Senhor, falando por meio de Paulo, ele diz que o próprio Pedro agora pertence aos crentes. Somos donos de tudo e de todos. 1 Coríntios 3, 21, 22 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, isto é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Receber a moeda de Cristo para pagar o nosso imposto, pagar pela expiação da nossa alma, é receber muito mais. É se tornar co-herdeiro com Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, herdeiro de Deus, filho de Deus e dono de todas as coisas. Que proposta pode ser maior do que essa? A proposta do Evangelho. Quando um grande soberano diz e fale, compartilhe comigo do meu reino. Assente-se comigo no trono. Seja chamado Filho de Deus por meio do Evangelho da sua graça. Ele pagou o preço. Pouco tempo depois disso, provavelmente 6 meses depois, ele subiu à cruz. E ele deu a sua própria vida. Eu estou ainda aguardando para ver o dia em que um ditador dará a vida pelo seu povo. Em que um governador da Coreia do Norte, ou da Venezuela, de Cuba, ou da Eritreia, ou da Nigéria, ou da China, dará a vida pelo seu povo. Ainda está para nascer um assim. Jamais nascerá. Porém, Jesus Cristo, ele morreu por nós. Glória seja dada ao seu nome. E que o Senhor não nos deixe jamais esquecer nem do seu senhorio, nem da sua majestade, nem do seu poder, nem do seu conhecimento, e nem da sua graça. Que o Senhor nos abençoe. Amém.